Nós vamos ouvir a voz de Deus através do Salmo 77, como eu mencionei. É um salmo que renova a nossa confiança na misericórdia de Deus. É um salmo que fortalece a nossa fé. Por exemplo, o salmista, que é o autor é o Asaf, ele diz: eu elevo a Deus a minha voz, eu clamo, elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, elas não se cansam. A minha alma recusa consolar-se, porque eu preciso de Deus. Ele diz assim, no verso 3, veja ali no verso 3, ele diz: lembro-me de Deus, lembro-me de Deus. Deus nos exorta em outros capítulos da Bíblia para que nós nos lembremos dele e de seus ensinamentos. Por exemplo, nos 10 mandamentos, o 4º mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós também temos um outro texto que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, Eclesiastes. Então a palavra lembrar-se nos leva a agir, não apenas uma lembrança remota de bons tempos que já foram ou de amigos que já não estão presentes, não. Esse lembrar-se é um lembrar-se que nos leva a agir, a uma atitude. Por isso, ele diz: lembro-me de Deus. Hoje, ele está convidando você, então, a lembrar-se de Deus, a buscar a Deus, nesta manhã e durante o dia todo. O que mais nós lemos no Salmo 77? A Bíblia diz assim: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos e passados tempos. Ele se lembra do passado porque nós não temos nada que temer com respeito ao futuro, a menos que a gente se esqueça como Deus nos guiou no passado. Então é bom às vezes olhar para o passado e pensar como Deus nos guiou. Eu gosto de parar um pouco às vezes e pensar como Deus guiou a minha vida. Como Ele me encontrou, como Ele me redimiu, como Ele me levou ao conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como Ele me levou para fazer teologia, como Ele me apresentou aquela que é a minha esposa hoje, como Ele me deu de presente as minhas filhas, minhas 3 filhas, como Ele me trouxe para trabalhar onde estou trabalhando, como Ele tem guiado a minha vida, como Ele perdoa os meus pecados, como Ele é misericordioso comigo, como Ele me concede dons a despeito de mim mesmo. Então, quando eu olho para a minha história, para a minha trajetória, eu olho para Deus e agradeço o Senhor e louvo o seu nome. E mesmo nos momentos difíceis, nós podemos ver a mão do Senhor. Eu me lembro que eu morava em Curitiba e morava num sobrado. Lá tem muitos sobrados, que são casas que você tem a parte de baixo e a parte de cima. Tem poucos apartamentos e muitos sobrados naquela cidade. E talvez eu fale para você que mora em Curitiba, você sabe como é, não é mesmo? Bom, eu morava ali no Vista Alegre e morava bem em frente do trabalho, onde eu trabalhava na Associação Central Paranaense, que é uma associação da Igreja Adventista que cuida ali da região central da igreja, a sede da igreja, para a região central do Paraná. E eu estava em casa, na parte de cima do sobrado, quando entrou um ladrão, entrou dentro ali do meu carro e roubou muitas coisas que nós tínhamos ali. Um GPS, naquela época em que o GPS valia bastante, um valor significativo. Roubou então o GPS, roubou uma máquina fotográfica, roubou o som do carro, coisas que tinham ali e ele foi embora. E quando estava saindo, eu tinha colocado no carro o controle do portão, ele pegou o controle, abriu o portão e quando estava saindo o vizinho que o observou, ele viu que o vizinho observou, ele então começou a me xingar, dizendo assim: esse pastor não paga a gente, aliás, esse homem não paga a gente e tal, não sabia que era pastor, mas disse: esse homem não paga a gente, e saiu falando mal de mim. No outro dia o vizinho soube do que se tratava. E eu fiquei me perguntando, né, com essa história, porque a gente estava fazendo culto em casa. E eu cheguei a falar naquele dia para minha esposa, dizendo: puxa vida, a gente estava fazendo culto, a gente estava adorando a Deus, por que Deus não nos protegeu? Por que não preservou nossos bens que a gente adquiriu com tanta luta, com tanto sacrifício? E ela olhou para mim e disse assim: olha, meu esposo, meu querido, ela disse, você tem que pensar no seguinte: você não disse que nós devemos ser agradecidos a Deus sempre? Então agradeça a Deus. Ele roubou bens materiais, poderia ter roubado a nossa vida.
Agradeça a Deus, porque nós estávamos fazendo o culto e não percebemos que Ele entrou, porque se nós tivéssemos percebido e descido, talvez Ele tivesse apontado uma arma contra a gente e a tragédia teria sido maior. Agradeça a Deus porque Deus nos deu inteligência e condições para nós trabalharmos e comprarmos de novo os bens. Tem muita gente que nem isso tem. Então agradeça a Deus. E eu aprendi que mesmo em meio às dificuldades, às tragédias, às coisas ruins, nós podemos agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor. E o salmista fala sobre isso. Ele diz aqui o seguinte: trago a lembrança, os dias de outrora, os anos de passados tempos, ele menciona aqui no versículo 5, para agradecer o Senhor, para louvar a Deus. Nós temos que agradecer o Senhor. E ele diz mais no verso 13, o teu caminho, ó Deus, é um caminho de santidade. Que Deus é tão grande como esse nosso Deus. Tu és um Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Como não agradecer esse Deus? Ele diz, o teu povo tu o conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Como não agradecer um Deus que nos conduz, que cuida da gente? Mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos aprender a louvar o nome do Senhor. Encontrar motivos para agradecer a Deus. Porque a gratidão é a memória do coração. Precisamos louvar o Senhor. Agora, querido amigo, 2 aspectos mais da palavra de Deus aqui do Salmo 77 eu quero destacar para você. O primeiro é que a Bíblia, com o comentário de Andrews, ela destaca 2 coisas importantes sobre os primeiros versículos do Salmo 77. Ela diz que o Salmo 77 é um pedido pessoal da ajuda divina em uma época de problemas dolorosos. Então, Deus cuida da gente em meio a problemas dolorosos. Ele diz mais, o silêncio do Senhor pode despertar sentimentos de desespero e decepção. Uma pessoa desanimada não consegue nem dormir por causa do acúmulo de problemas sérios. É por isso que o Salmo 77, ele nos exorta a lembrar de Deus, nos exorta a buscar a Deus em oração, nos exorta a olhar para os tempos passados, para que a gente veja a mão de Deus lá e esteja confiante aqui. Um outro aspecto também, e talvez o último que eu quero citar hoje de manhã para você, é que no versículo 20, o Salmo diz assim, o teu povo, tu os conduziste, ou seja, Deus conduziu o seu povo como um rebanho. E diz assim, Deus conduziu o seu povo através das mãos de Moisés e de Arão. Deus conduz o seu povo através dos seus líderes. Não importa onde você trabalhe, para Deus. Talvez você seja na igreja adventista, um professor da escola sabatina, um ancião da igreja, um pastor. Em outra igreja cristã, você também seja um líder de um grupo pequeno, de uma célula. Deus tem chamado a cada um de nós para sermos líderes guiados pelo Senhor. Ele quer guiar as nossas mãos, mas nós temos que permitir. Precisamos abrir o nosso coração. Precisamos abandonar o eu e olhar para Deus. Então, nesta manhã, vamos fazer esta oração? Ou seja, como o Salmo 77, vamos confiar em Deus, vamos elevar a nossa voz em louvor, vamos olhar para o passado para que possamos ter confiança do futuro e vamos dizer assim, Senhor, usa minhas mãos. Eu quero orar por isso, por você. Pode ser? Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai, eu te agradeço imensamente nesse momento porque o Senhor cuida de nós. Assim como o Salmo 77 nos lembrou, nós olhamos para o passado e vemos um Deus que nos guia, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos conduz, um Deus amoroso, poderoso e libertador. Esse mesmo Deus continua nos conduzindo hoje e nos conduzirá amanhã também. Louvado seja teu nome, Pai, por tantas bênçãos. Nesta manhã, pedimos que o Senhor use as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, para que sejamos líderes, homens e mulheres, guiados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, para conduzir o teu povo na terra. Nós te agradecemos pelo chamado que nos fizestes, pelo perdão dos pecados e pela tua liderança divina. Nesse momento entregamos tudo em tuas mãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Que você seja reavivado pela palavra de Deus.